Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar mais uma meditação para essa semana e hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser radical. Você já falou aquela frase assim, ó, eu nunca vou fazer isso. Sabe aquela palavra nunca? Você já fez isso? Hoje eu quero falar para você sobre essa questão de ser radical demais, sabe? E antes, mais uma vez, eu quero falar sobre o nosso livro Além dos Tornozelos. Se você ainda não adquiriu o seu livro aqui, hoje eu quero incentivar você a comprar esse livro. Quero deixar aqui para você que esse livro é totalmente revertido para a missão, a obra missionária. E além de abençoar a sua vida, você vai estar abençoando os missionários. Eu vou deixar aqui embaixo aqui como você pode comprá-lo. Pode ser diretamente comigo, por e-mail, ou se você preferir, pode entrar no nosso site. Inclusive, eu quero incentivar vocês a entrarem no site lá, pessoal. Lá eu tenho colocado alguns textos, alguns vídeos lá. Tem sempre uma novidade lá. Entra lá no site ou você pode comprar pela Amazon. Beleza? Mas vamos lá. Olha só. Hoje eu quero deixar para vocês um texto, está aqui em Ezequiel 44:25, que diz assim, ó: o sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada, ele poderá contaminar-se. Pessoal, eu tenho muita preocupação assim, que a gente tem uma mania, uma mania ruim de falar assim, eu nunca vou fazer isso. A gente tem a mania de julgar situações das pessoas sem olhar o contexto das coisas, sabe? Principalmente quanto à nossa fé. Quando eu li esse texto aqui, eu achei interessante porque, se você for olhar a vida do sacerdote, Deus colocava tanta regra para o sacerdote. Porque o sacerdote, naquela época, ele tinha que ser um cara que a vida dele tinha que ser certinha, não podia ter contaminação com nada. Pensa bem, ele era a única pessoa que tinha um contato diretamente com Deus. Não é igual hoje, que eu e você se ajoelha na sua casa e ora e Deus responde sua oração, sabe? Naquela época as pessoas dependiam do sacerdote para estar diretamente com Deus. Então esse camarada aqui, ele tinha tanta coisa, tanta regra, mas o próprio Deus olhou o contexto das coisas para falar com ele assim, não, olha só, você não vai colocar a mão no cadáver. Mas, meu filho, se for sua mãe, se for seu pai, a sua irmã que não é casada, o seu irmão, aí não tem problema. O próprio Deus, ele se preocupou em olhar o contexto e não ser radical, falar assim, não, é assim, pronto, acabou. Não, e se for meu pai? Não, não interessa. Deus não fez isso. Só que nós, muitas vezes, olhamos as situações ao nosso redor e olhamos a situação, mas não olhamos o contexto da situação. E aí a gente fala assim, eu nunca vou fazer isso, eu não aceito isso. Sabe? A gente tem essa mania. Hoje eu quero incentivar você a ser mais tolerante, principalmente contra a sua fé. Sabe, a gente hoje tem muita, infelizmente dentro das igrejas, nós temos muito aquilo que eu chamo de preconceito, sabe? O preconceito. As pessoas olham para uma situação, olham para uma pessoa, mas é porque ela é um pouco diferente. Ela usa determinada roupa, ou ela fala de determinada forma. Olha o contexto das coisas. Pare de julgar o seu próximo, sabe? Não seja radical demais, falar assim, eu não aceito isso, eu nunca vou fazer isso. Cuidado com essas frases. Cuidado, sabe por quê? Principalmente o dia mal vem para todos nós. Eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte, se fosse lá em casa seria assim, assim, assim. Cuidado com esse negócio. Sabe, hoje eu quero deixar para você isso. Nós falamos que somos cristãos, só que muitas vezes essas atitudes nos distanciam daquilo que deveria ser um cristão. Jesus nunca foi radical. Olha na Bíblia, se você tiver com dúvida naquilo que eu estou falando, leia lá os evangelhos que você vai ver em algum momento se Jesus foi radical. Pelo contrário. Ele era um homem que cumpria a lei, mas ele não estava nem aí. Quando tinha um necessitado, no pleno sábado, ele ia lá e curava o necessitado. Olha, hoje eu quero incentivar vocês, seja mais tolerante, seja mais amoroso com o próximo. E quando alguma situação aparecer na sua frente, antes de você julgar e dizer que você não aceita, que você nunca vai fazer, olhe primeiro o contexto das coisas. Que Deus te abençoe. E se semana que vem Deus permitir, eu estarei aqui mais uma vez com vocês. Tchau.